vamos começar, né, a nossa atividade, e aí qualquer coisa vocês vão me informando, né, sobre a qualidade, né, se era isso que vocês estavam esperando, e aí no momento que eu for apresentar os slides, eu vou contextualizando, então, o que nós vamos conversar, tá bom? Então, a hora que eu abrir aqui a apresentação, eu começo a fala oficial. Daniel, consegue ver a tela? Ainda não, Kátia. Ainda não? Ainda não. Vê se foi. Não. Aqui já está aparecendo. Ah, é? Já, amor? Já. Pessoal aí. A minha apareceu também. Agora veio. Isso, agora veio. O pessoal só dá um feedback aí para ver se Ô, já... Robson, tá vivo, Robson? Oi? O Robson ali está presente na reunião. Deu certo aí? Não. Deu certo. Deu certo, então podemos seguir? Bom, então quero dar assim, uma boa noite especial. Sejam muito bem-vindos a essa nossa atividade acadêmica. É com muito carinho que eu preparei tudo isso daqui para vocês, né? Estou vencendo aqui os meus medos tecnológicos e assumindo a minha ignorância digital em muitos aspectos, mas eu entendo que um professor precisa se arriscar para que sua voz chegue aonde é necessário. E essa necessidade é a sala de aula. E eu levo, assim, com muito comprometimento a formação, né, de vocês. Então, por isso, eu me dispus aí a ser a primeira, né, a participar desse ciclo de palestras. Então, o título da nossa palestra de hoje é Biomatemática e Covid-19, Reflexões Transdisciplinares. Para iniciar, então, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Então, primeiro eu quero agradecer ao colegiado de licenciatura em Ciências Biológicas, do IFPR Campus Londrina, por essa oportunidade. Então, nós estamos desenvolvendo, né, ações para que a gente continue aí com o nosso vínculo acadêmico. Eu sei que não vai ser perfeito, mas nós estamos nos esforçando. E devagarzinho a gente vai fazendo os ajustes. Quero agradecer também à professora Luciana, né, que ela é a coordenadora do colegiado, e assim eu estendo os agradecimentos a todos os professores, e agradecer também o professor Daniel, que viabilizou, né, esse evento acadêmico que eu entendi assim tão pertinente e que reforça, né, esses laços acadêmicos entre nós. E, de uma forma especial, eu quero agradecer o professor Paulo Cipriano, porque ele sempre me instigou a pensar, né, coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Então, por isso, o meu agradecimento a ele também. Então, né, ele colocava para mim uma situação, falava de um livro, de um artigo, né, teve uma época que nós fizemos um projeto juntos durante um semestre, então foi uma convivência, assim, muito positiva nesse semestre, né, que nós tocamos um projeto em conjunto, e eu aprendi, né, a ver a biologia com outros olhos. Então, quero registrar esse agradecimento também. Bom, pessoal, como que organizei aqui, né, a palestra de vocês? Eu fiz uma pesquisa em vários veículos de comunicação, né? Entre esses veículos, eu fui procurar, né, a imprensa, porque durante, né, todo dia a gente está recebendo muitas informações a respeito da situação da pandemia, né, provocada pelo coronavírus. Eu busquei também artigos científicos no Google Acadêmico e também eu entendo que a minha maior contribuição aqui no colegiado são as questões relativas aos conhecimentos matemáticos. Então, eu fui atrás das informações, né, do nosso Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que é o Instituto de Matemática de Destaque da América Latina.
Então, outra instituição dessa envergadura, a gente vai encontrar só nos Estados Unidos, né, na Europa, nesses outros lugares. Então, procurei encontrar as informações mais confiáveis possíveis, e no sentido de atuar aqui, né, com uma pessoa que está fazendo um trabalho de divulgação científica, porque muitas coisas que talvez nós vamos conversar aqui, para alguns podem ser novidade, para outros não. Mas eu entendo que o mérito dessa atividade de hoje seria a nossa capacidade de fazer a síntese de uma série de informações que a gente escuta aí no nosso dia a dia. Bom, e como eu estou falando para um público, né, das ciências biológicas, quando eu estou em sala presencialmente com vocês, eu gosto sempre de reforçar isso, eu não vou falar de coisas tão específicas de matemática, né? A minha ideia é falar sobre as noções conceituais que estão permeadas para que a gente consiga compreender esse contexto. Como vocês vão atuar, né, na parte da biologia, obviamente, e não de matemática de forma específica, então eu fui procurar coisas para permear minha fala, para chegar o mais próximo possível do contexto de vocês. Então, talvez vocês vão, assim, me ver falar bastante, né, dessas coisas de biologia, e de coisas que envolvem a questão da saúde pública, que eu acredito que vai ser um ponto aí fundamental na nossa fala. Então, eu começo com essa tela, né, que eu me emociono de olhar nessa tela, não imaginava que uma conexão digital poderia ser tão forte assim, mas eu imagino vocês aí sentados nas carteiras. Que essa foto, né, ela representa a mudança completa da nossa rotina. E, de repente, tudo mudou, né? A gente chegou um dia no Instituto, com um dia normal de trabalho, no dia 16 de março, e, ao final do dia, por volta das 17h30, estávamos reunidos, eu, a professora Ângela e o professor Felipe, né, da área da matemática, e nós tocamos um projeto de ensino. O professor Denis entra no laboratório, né, e confirma para a gente que as aulas estavam suspensas em razão da pandemia. Então, isso foi um choque profundo, porque até então nós víamos tudo pela TV. Agora, você vivenciar na pele, então isso vai para um outro nível. E, pensando em todo esse contexto, quando eu pensei, né, num tema para a gente conversar, tem aí um trio nesse nosso tema de expressões, né? Biomatemática, Covid-19 e reflexões transdisciplinares. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho primeiro do significado de cada um desses termos, para a gente compreender o contexto epistemológico que nós estamos, e depois a gente vai avançar, né, para as nossas discussões mais específicas. Bom, então, por onde que a gente vai começar? Eu entendo que a área, né, do conhecimento que eu consigo me relacionar bem com vocês da área da biologia é a biomatemática, né, nesse sentido, nessa atividade que nós estamos fazendo. E o que é a biomatemática? A biomatemática, ela é orientada por modelos matemáticos, e esses modelos matemáticos, eles são aplicados a contextos biológicos. E esses contextos vai depender da situação, do processo, ou até, no caso específico que nós vamos tratar hoje, né, falando de uma questão epidemiológica. Em relação ao Covid-19, então, já faz aí uns 3 meses, vindas da China, então, uma doença provocada por um tipo de coronavírus. É interessante ressaltar, né, que vírus desse tipo, né, do coronavírus, já era conhecido pela ciência, na parte, por exemplo, dos animais, né, os veterinários explicaram isso várias vezes, né, que já tem até vacina para alguns tipos, mas
esse específico que está agredindo aí, né, o sistema humano é completamente diferente do que já se tinha até então. E a partir, então, né, desse vírus novo, vamos dizer assim, a Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março, declara que nós estamos em estado de pandemia. E no começo, as pessoas entendiam, assim, que parecia que era só uma medida para ajudar alguns países, né, alguns líderes governamentais, a ter ações mais efetivas para combater a doença, para assistir a sua população menos favorecida, mas depois, dia a dia, nós estamos entendendo, né, a gravidade dessa doença que se alastrou, né, por todo mundo. E, pensando nisso, eu entendo que nós estamos, assim, vivenciando dia a dia, pelas nossas telas, né, seja celular, computador ou a TV, as notícias que nos coloca num imenso, que eu poderia, né, fazer aqui uma metáfora, um projeto pedagógico, onde a gente entende que várias áreas, né, da ciência são chamadas para poder ajudar e solucionar esses problemas. Então, pensando, né, na chamada dessas várias áreas, eu fui buscar uma referência para que a gente pudesse conversar de uma forma mais científica aqui hoje. Então, pelos levantamentos que eu fiz, eu encontrei um artigo, né, do professor pesquisador Patrick Paul. Ele é um pesquisador francês da área, né, ele atua na área de, deixa eu olhar aqui, ciências da educação, e com essa ideia da promoção e da divulgação científica relacionado às pesquisas em saúde pública. E esse artigo, né, do professor Paul, é de 2005. Então, se a gente pensar nisso ao longo do tempo, né, há 15 anos, nós já tínhamos na academia reflexões profundas de algumas situações que hoje, né, a gente vive e constata na pele. Bom, aqui eu só coloquei uma tela da biomatemática para a gente poder relembrar um pouco esse termo, mas ele não é foco aqui da nossa discussão, tá, nesse momento. Só para a gente relembrar que a biomatemática vai falar desses modelos, né, no contexto da biologia. E também como uma forma de registro, porque depois a gente vai disponibilizar esse material para vocês, tá? Então, daí vocês têm a definição correta, né, apoiada aí num artigo científico. Bom, e nossa segunda palavra aí, né, do nosso título é a Covid-19, que nós já conversamos ali um pouquinho na tela anterior, e essa imagem, né, eu extraí do site da Prefeitura de São Paulo, e todos os dias, né, a gente escuta em qualquer meio de comunicação que a gente abre, como que a gente se previne dessa doença. Então, eu queria também deixar esse registro aqui na nossa palestra de hoje, né? O isolamento, ou melhor dizendo, né, o distanciamento social, a gente sabe que é uma das medidas mais eficazes para que a gente combata, né, a propagação dessa doença. E a gente pensar numa cultura diferente, né, uma etiqueta diferente de higiene pessoal e de cuidado conosco, né, e com os demais. É muito interessante quando vocês leem, né, coisas relacionadas à cultura do povo chinês e do povo japonês. Normalmente são povos que a máscara fazia parte, né, faz parte do seu vestuário. E, atualmente, nós estamos começando a aprender a utilizar a máscara. E o mais interessante é que, quando as pessoas usam a máscara, não é exatamente com a primeira finalidade de proteger a si mesma, mas sim em se preocupar em proteger o outro. E eu acho isso, vocês me perdoem, né, a palavra que eu vou usar, mas isso para mim tem uma espécie de sagrado, sabe, de proteção pela vida. E como vocês é da área da biologia, eu entendo, né, que vocês compreendem aí a mensagem que eu quero
deixar para vocês. Bom, e as relações transdisciplinares? De onde elas nascem? Eu gostaria que vocês imaginassem uma grande tela, como se fosse uma tela de um cinema. E dentro dessa tela, a primeira palavra que vem é o conhecimento. Agora, de quantas maneiras diferentes que nós podemos interagir com esse conhecimento? Então, aqui eu gostaria de fazer um parênteses, né? Que eu não vou entrar nas discussões propriamente ditas e específicas de cada um desses termos que eu vou me referir, mas todos eles estão baseados, né, o que eu falar nesse artigo do professor Paul. Obviamente, a gente sabe que a academia tem diferentes interpretações, diferentes pesquisas abordando isso, mas a nossa ideia aqui é a gente conseguir dar um passo além nesse momento que a gente parou para refletir aqui de forma coletiva. E para que a gente lide com esse conhecimento, entenda esse conhecimento, nós criamos maneiras, né, metodologias científicas, vamos dizer assim, de pensar esse conhecimento. Então, no primeiro momento, esse conhecimento ele é disciplinar. Então, nós temos a área aí da matemática, da biologia, da história, né, da geografia, e cada uma dessas áreas, né, atuando aí dentro do seu escopo, vamos dizer assim. Aí, depois, a gente começa a dar um passo a mais. O que é esse passo a mais? A gente começa a traçar relações interdisciplinares, ou seja, a gente vai pensar, né, em duas ou mais disciplinas e como que essas disciplinas elas podem dialogar e ter pontos em comuns. E o objetivo da gente encontrar esses pontos em comum, obviamente, o maior objetivo é a resolução de um problema, que ele a gente poderia dizer que ele é complexo, porque só a área disciplinar, por exemplo, não deu conta de resolver. Além disso, tem uma outra maneira da gente lidar com esse conhecimento, que é de forma multidisciplinar. Então, o que eu gostaria que vocês ficassem na cabeça aqui? O que seria esse multidisciplinar que nós vamos falar? Seria, assim, várias áreas do conhecimento empenhadas na resolução de um único problema. Então, nesse cenário atual que nós estamos, nós temos aí a doença Covid-19. Então, a biologia, ela dá a sua parte de contribuição para ajudar a resolver esse problema, né? A medicina é o carro-chefe, né? É o destaque para poder socorrer as pessoas que estão acometidas, né? Enfermas com essa doença. E, por um outro lado, nós temos uma teia de relações, né? Sociais, econômicas, que permeia tudo isso, e o cotidiano das pessoas. Então, são várias áreas tentando ajudar a resolver o problema. Então, por exemplo, a área da informática, né? Muitas empresas deixaram as suas atividades, né, em segundo plano para colaborar, por exemplo, na manutenção no conserto de equipamentos hospitalares. Então, veja, é uma área completamente, vamos dizer assim, diferente da medicina, mas se a gente não tiver o trabalho dessa área, essa atuação, a gente não tem os equipamentos, né, favoráveis para que a gente consiga atender ali a pessoa que está precisando. E, além de tudo isso, né, esse passo maior seria a relação transdisciplinar do conhecimento, que é quando a gente vai considerar a complexidade do que é ser humano, que envolve muitos fatores. E, muitas vezes, os fatores, né, que a gente dá valor, importância, ou que a gente observa, são os valores externos, né? Aquilo que os nossos olhos conseguem captar rapidamente. Agora, nós temos uma série de fatores internos. Então, como que a gente vai lidar com esses fatores internos? E eles fazem parte da nossa identidade, né, de construção do ser humano. Então, pensar de uma forma transdisciplinar
é a gente pensar na globalidade do ser, né? Com todas as suas potencialidades. Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, alguns fatos e alguns contextos sociais. Eu confesso a vocês que eu tive bastante trabalho para conseguir sintetizar as informações. E eu fiquei imaginando, né, esse exercício de pessoas que não têm orientação, por exemplo, para sintetizar a informação, né? Se nós que estudamos, né, há um longo tempo, a gente encontra essa dificuldade, porque elas são muitas informações e elas estão espalhadas em vários meios, e você precisa construir ali um raciocínio, né, que demonstra uma unicidade ali da sua ideia. Então, por isso que é fundamental a gente ter, né, uma formação docente de qualidade, porque é um professor com essa formação que vai ser capaz, né, de orientar os seus estudantes a encontrar as bases que são relevantes, né, do conhecimento, ou entender quais são as informações importantes aí para ser levado em consideração. Então, dentro desses fatos, eu elenco aqui para vocês, né, a necessidade de considerar o ser humano e a dinâmica saúde e doença sob novas abordagens. Então, muitas vezes, a gente pensa no aspecto aí, né, desse binômio saúde e doença, só quando nós estamos doentes. Então, quando nós estamos doentes, a gente, né, às vezes se apavora, se angustia e vai procurar solução. Mas quando está tudo bem com a gente, né, a nossa preocupação acabou, ficou de lado. Mas a gente precisa iniciar uma cultura um pouco diferente, né? O que seria essa cultura um pouco diferente? Nas reuniões de colegiado, nós brincamos muitas vezes, né, com essa expressão, que é trocar a roda do carro com o carro andando. Então, assim, se a gente pudesse se antecipar a soluções, a gente não estaria imerso, né, nesse caos. E a ciência deu vários alertas, né? Existiram outras espécies aí, né, se é assim que eu puder falar, os biólogos aí de plantão me corrijam, né, me dá essa licença poética, de outros vírus, né, que circulavam em camelo, né, em população suína, e que foi dado ali uma atenção, né, esporádica, mas que isso não avançou. Então, é necessário que a gente aprofunde essas discussões, essas reflexões, para entender os laços, né, entre o sofrimento humano e as respostas que são apresentadas pela sociedade. E, ao mesmo tempo, buscando uma valorização, né, com uma abordagem teórico-prática. Então, não dá para que a gente haja, né, só com os modelos teóricos, e também não dá para que a gente fique aí só com os conhecimentos empíricos, né, ou conhecimentos que não estão sistematizados. A gente precisa da articulação da qualidade melhor possível do conhecimento que a gente tem, para que a gente consiga enriquecer a visão do ser humano, trazer uma perspectiva integrativa e respeitosa com as diferenças, porque essa perspectiva é que vai possibilitar que a gente encontre, né, o tratamento, a técnica ideal para cada pessoa, ou para cada grupo de pessoas ou população. E nesse sentido, né, como que a universidade, né, ela participa desse diálogo, né, dessa construção? Então, a gente tem uma imagem universitária, ou a gente pode dizer, né, de lógicas socioculturais, que abordam, né, as relações do conhecimento de várias formas, seja pluri, inter ou transdisciplinar. E o que nós estamos percebendo com essa pandemia? Que é uma situação extremamente complexa. E todas as situações que são complexas, elas vão demandar várias áreas, né, do conhecimento para poder resolver. Então, por isso se coloca, né, como essas coisas como um questionamento essencial no âmbito da saúde pública. Então, hoje, se a gente for pensar nos profissionais de saúde, eles não se preocupam só com o cuidado ali com o seu paciente, né?
mas, por exemplo, eles estão preocupados se eles não vão se infectar, se eles não vão levar, né, esse vírus para suas casas, se eles vão perder algum colega, né, algum profissional em razão da doença. Então, dentro dessas questões que são muito complexas, que às vezes, né, desperta muita angústia na gente, nós precisamos de uma visão mais global. E é nesse sentido que essas relações transdisciplinares, elas nos ajudam a compreender uma série de coisas. Às vezes, né, para nos dar um conforto, né, no sentido assim, aquele conforto interno que, olha, fizemos o que era possível, né, e agora eu entendo esse possível por causa dessa explicação. Mas há também que se ressaltar, né, que essas relações transdisciplinares, elas não são, assim, o salvador da pátria, né? Não é essa única relação com o conhecimento que vai dar aí respostas para as coisas, mas é um caminho. Mas esse caminho a gente ainda não chegou, né? O professor Paul discutia isso em 2005, que era bem assim importante que a gente avançasse para essas discussões. Então, nesse sentido, olha que interessante, eu aprendi duas coisas novas, né, preparando essa atividade para vocês hoje. Se muitos problemas, né, eles são tratados ou sofrem melhoras diante do modelo biomédico clássico, em contrapartida, a gente tem vários outros que aparecem, né? Por exemplo, doenças nosocomiais, olha que nome difícil de falar, e doenças iatrogênicas. Quando eu li, né, essas terminologias, falei, meu Deus, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar desses termos, né? Então, a primeira ali, que se refere às doenças nosocomiais, são doenças relativas a uma infecção hospitalar. Então, o paciente chega, né, ele é tratado, vamos dizer assim, ele é curado daquela comorbidade, daquela doença que ele chegou até o hospital, mas ele é infectado por uma outra coisa, seja ali dentro do ambiente hospitalar, né, concomitante, ou, por exemplo, quando ele recebe alta e vai para casa e daí percebe, né, os sintomas. E como que a gente está percebendo isso, né? Quantas pessoas, às vezes, saudáveis, né, ou que chega com uma outra queixa, né, em relação à sua saúde e está exposto hoje a essa contaminação. E as doenças também iatrogênicas. O que é isso? São doenças provocadas por efeitos colaterais negativos de um tratamento médico. Aqui eu não quero polemizar, né? Mas é impossível eu não lembrar aqui da questão da cloroquina, né? Que vive aí sendo anunciada como uma possibilidade. Que bom se desse certo, né? Eu torço para que todas as medicações aí que estão sendo testadas, para elas darem certo, mas o que nós vemos, né? Muitos médicos, né? Muitas equipes, né? De pesquisadores interromperam, né? O tratamento com a cloroquina por entender que os efeitos colaterais, eles superavam a questão do benefício em relação ao paciente. Então, veja, é um momento também da gente aprender novas terminologias, né, para agregar aí a nossa formação. E, nesse primeiro item, fala desse modelo biomédico. O que o professor Paul, né, pontua com esse modelo biomédico? Esse modelo biomédico, ele se constrói sobre a saúde negativa. É muito engraçado, né, ouvir essa expressão. Quando eu me deparei pela primeira vez, né, com essa expressão no artigo, eu fiquei pensando, falei, Deus amado, o que seria a tal da saúde negativa? Vocês imaginam uma pessoa da área da matemática, né, lendo alguma coisa que é essencialmente biológica, né, de saúde? E aí eu fui procurando as coisas. E daqui mais um pouquinho eu já compartilho com vocês o que eu encontrei dessa expressão. E esses modelos biomédicos,
eles, vamos dizer assim, eles sustentam a cadeia farmacêutica que nós temos. Então, talvez não seja tão interessante a gente pensar, né, em novos modelos de saúde. No entanto, existem esses novos modelos de saúde e existem, né, equipes, né, de pesquisadores, comunidade de pesquisadores, muito empenhada em desenvolver novas propostas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui, pessoal, esse ponto do artigo, ele me chamou tanta atenção, porque eu entendo que nós estamos vivendo isso literalmente na pele. Então, nesse momento, eu vou pedir, né, licença para vocês para fazer a leitura disso. E eu gostaria que, enquanto eu estivesse lendo, vocês pensassem nas reportagens que vocês veem pela TV, pela internet, nos ambientes hospitalares, nas falas de nossos governantes, o quanto que isso está latente no nosso cotidiano, nesse cenário. Então, olha a situação do profissional de saúde, por exemplo. E como que nós precisamos nos reeducar para viver nessa nova sociedade, vamos dizer assim, pós-Covid-19. Porque a gente sabe que quando for liberada as nossas atividades, né, para a gente retomar, não vai ser igual, né? Não vai ser como antes. Então, nós vamos ter que agir diferente. Então, eu entendo que essa passagem aqui do artigo, né, eu coloquei entre aspas tudo, eu acho que ela sintetiza isso que nós estamos vivendo. Então, o professor Paul descreve assim: os comportamentos da pessoa a ser cuidada ou educada, então, nós professores, né, fazemos esse papel de formação, devem ser considerados de maneira singular. A posição dos cuidadores torna-se difícil entre os imperativos oriundos dos modelos normativos. O que seriam esses imperativos, né? São as ordens que nós temos, que se referem à doença, mas não consideram os doentes, por um lado, portanto, gerando impasses, e de outro, a evidência de se considerar as particularidades próprias a cada sujeito, que se acompanha e que interferem necessariamente sobre a saúde pelos seus comportamentos. Então, esse trecho, né, que o autor deixa muito claro, a gente pensar na doença e não no doente. As notícias que a gente escuta, né, quantas evidências e quantas informações que estão correlacionadas com a doença. É a busca da vacina, né, é a busca do melhor tratamento, a intervenção, mas e aquele paciente, né, que é acometido e, infelizmente, ele chega a falecer? Infelizmente, o que a gente está vendo, né, dia a dia, esse paciente, né, ele se tornou um número ali na estatística. Mas a gente tem que lembrar que toda vida, ela é preciosa. Toda vida, ela tem uma finalidade gigante aqui nesse mundo. E vocês, né, como estudiosos da vida, né, que ciência mais linda que vocês estudam, que é a biologia, têm essa consciência expandida muito mais do que eu, né, que estudei uma ciência mais dura, mais abstrata. Então, a gente tem que pensar nessa forma da gente reeducar o nosso comportamento, da gente se aproximar das pessoas, da gente conversar, da gente ser solidário, e também de se colocar no lugar do outro, né? A tão falada empatia. Como que a gente vai precisar nesse momento? Então, considerando, né, toda essa base de informação, por que é tão importante a gente discutir uma ação com uma perspectiva transdisciplinar? Eu pontuei aqui algumas coisas para vocês desse artigo que chamou bastante atenção. E, gente, quando nós olhamos essas informações, parece que isso está dentro da nossa casa, sabe? E nossa casa, eu gostaria que vocês pensassem, leia-se nosso país. Então, sobre a pressão das
coações, né, ao mesmo tempo, elas são ideológicas, orçamentárias, políticas, né, de diferentes interesses, as práticas de cuidado e os métodos de avaliação e do serviço médico prestado tende a isolar o sujeito dos seus diversos ambientes, ecológico e social, assim como de sua vivência afetiva. Então, que coisa mais difícil que é uma pessoa passar isolada, né, por 14 dias. A gente teve o caso, né, daquele, se eu não me engano, ele exercia uma questão do governo, né, um cônsul ali perto da Guiana Francesa, se eu não me engano, ele passou dias muito complicados no hospital, né, e ele fez um relato, né, com denúncias dos maus tratos que ele sofreu nesse momento. Então, veja que sofrimento terrível é isso para a questão humana. Além de você saber que você está com uma doença, que ela é altamente transmissível, os outros precisam se afastar de você. E outros que poderiam cuidar de você têm medo de você e se afasta. Então, eu imagino que isso é um sofrimento emocional, assim, indescritível. E a gente tem que lembrar que o ser humano, ele é permeado, né, com uma identidade para poder desenvolver várias relações. E ele tem a relação com a natureza, a relação com o outro, com ele mesmo e com a sua transcendência. Essa transcendência, vocês podem pensar, né, numa espiritualidade, numa fé, né, em alguma coisa que a pessoa pratica nesse sentido. E quando a gente se vê, né, aí vê as notícias na TV de uma pessoa que está contaminada, rapidamente ela é o quê? Ela é isolada, ela é tirada do ambiente dela. Ela não tem um ambiente dela natural, né, e espontâneo. Ela perde a convivência com o outro, né, com aquelas pessoas que são os entes, né, queridos, os familiares, os amigos dela. A relação com ela mesma muda. Então, veja o quanto que nós estamos mais preocupados, né, em higienizar nossas mãos, né? Eu gostaria que vocês olhassem para as mãos de vocês agora. Passe, né? Faz um carinho aí nas suas mãos. Veja o quanto elas estão ressecadas. Elas não eram assim. Mas a gente usa álcool gel, água e sabão a todo momento, né? Para que a gente faça aí essa profilaxia, vamos dizer assim, e a gente consiga se proteger. A gente precisa usar máscara. Então, a nossa relação conosco, ela também se modificou. E, muitas vezes, né, o que sobra para uma pessoa numa situação de isolamento, uma situação de angústia, é a questão transcendental. E isso o professor Paul, né, também contempla no artigo, não no sentido de você fazer uma pregação, nada disso, mas as pessoas que estão ali, né, os profissionais da saúde, e a formação dos médicos, equipes, etc., também precisa considerar que a globalidade do ser humano envolve essa questão do transcendente, né, do sagrado, da fé. Então, a negação dessa complexidade humana que a gente tem, de sentimento, imaginação simbólica, etc., se a gente negar isso, a gente desconstrói o nosso ser humano. E por que eu estou falando tudo isso? Kátia, você não iria falar de matemática e você está falando isso? É para a gente compreender que o mais importante, primeiro, é o nosso ser, é a pessoa humana. Aí, a partir desse entendimento, com toda a complexidade, a gente vai conseguir olhar as áreas que nos ajudam a manter essa globalidade nossa. Eu não sei se a palavra exata seria manter, mas para a gente preservar, para a gente conservar tudo isso. Então, nesse sentido, a gente começa agora uma discussão mais prática, né? Um pouco menos teórica, é uma segunda parte aqui da nossa fala. Nós temos um tripé, e eu chamei, né, esse tripé de conflitos de interesse.
Lembra da saúde negativa que eu falei para vocês anteriormente? Olha só, pessoal, nós temos aí 3 modelos de saúde, né? Quando eu falo esses modelos de saúde, eu me refiro a uma saúde pública, tá bem? Então, nós temos o modelo dominante, que é o modelo clássico biomédico, né? Que diz, o que diz esse modelo, ou em que ele é baseado na saúde negativa. O que é essa saúde negativa? Os valores normativos, eles são baseados na doença. Então, quer dizer, eu primeiro espero a pessoa adoecer para que depois eu tome as providências. Então, ela adoece, né, de alguma coisa que eu não sei, desconhecido, nesse caso aí do coronavírus, depois que eu vou pensar numa vacina, depois que eu vou pensar num tratamento, e muitas vezes a gente retarda essas coisas. E aí, isso eu faço novamente uma crítica, porque a comunidade científica já tinha alertado de outros tipos de coronavírus, e várias pesquisas, né, que estavam sendo desenvolvendo vacinas, elas foram interrompidas, por quê? Elas não refletiam, né, como que eu poderia dizer para vocês? Um lucro, né, um valor econômico em escala. Não era interessante. Então, assim, não valia a pena o investimento pelo lucro obtido, né? Mal sabíamos, né, dali a alguns anos, tudo o que iria acontecer. Então, vocês como biólogos, né, futuros professores, formadores, divulgadores científicos, quando conversarem, né, com seus estudantes, com as pessoas que vocês estão orientando, eu faço um apelo. Nenhuma pesquisa que ela está tendo um caminho promissor, ela deveria ser descartada em função do lucro. Então, eu não vou continuar essa pesquisa porque ela não vai me dar lucro. E, ao mesmo tempo, a gente se vê, né, preso numa teia, porque nós dependemos de bolsa, né, de uma série de coisas, e as políticas governamentais, vamos dizer assim, controla esses focos de interesse do nosso país. Então, a gente precisa pensar também em novos modelos, né, para se fazer pesquisa, que a gente não dependa também tanto só de algumas fontes de financiamento. Um modelo almejado seria da saúde positiva, onde a gente tem as bases, né, dos valores sociais, culturais, nas práticas de bem-estar e de prevenção. Então, é muito mais interessante, por exemplo, a gente tomar uma vacina, né, da gripe, aí, da influenza, do H1N1, e a gente passar o inverno tranquilo, sem precisar se ausentar do trabalho. Então, isso reflete, né, numa economia de recurso bem significativa. Por outro lado, nós sabemos que a indústria, né, a cadeia farmacológica, ela perdeu, vamos dizer assim, esses clientes em potenciais, né? Porque se a gente está imunizado, está tudo bem com a nossa saúde, nós não vamos ser consumidores de medicamentos. E o que o Paul discute depois um pouco, né, é na busca de um modelo ideal dessa saúde global, que leva em consideração os fatores de simplicidade e complexidade. E isso não é fácil, porque nós temos que ter olhos para o exterior e para o interior. E quando a gente se refere, né, dessa expressão interior, exterior, interior, a gente está se referindo à questão da identidade, né, do ente que é ser humano. Então, quais seriam os possíveis caminhos, né? O que a gente pode fazer para alertar as pessoas, no sentido que a gente tem que buscar, que a gente precisa se antecipar soluções, porque o conhecimento científico, ele permite que a gente faça essa antecipação. Então, a gente precisa buscar, né, trazer os especialistas de saúde pública para essa reflexão transdisciplinar. E qual é a finalidade maior disso? É melhorar o diálogo entre as disciplinas. Então, hoje, né, a equipe médica que está atendendo um paciente, ela ali tem as suas preocupações, o seu protocolo, etc. Mas, por exemplo,
depois a gente tem outras cadeias que pode acompanhar essas pessoas, né? Ali dentro dessa questão hospitalar, e que isso também é uma estratégia para o nosso país, porque é importante que as pessoas fiquem bem, né? Como que a gente toca as nossas atividades, se a gente tem, né, uma parcela da população aí comprometida com a sua saúde. Para que esses profissionais entendam também a complexidade, que não é só eu tratar a doença. Então, por exemplo, eu tenho lá a pessoa que foi até o hospital, né? Ela foi aí infectada e tal, e vamos, né, colocar aí a melhor suposição que ela está curada, né? E que ela pode voltar para casa. Agora, qual é a condição da casa que ela volta? Essa casa tem saneamento básico? Essa pessoa, ela tem acesso, né, às questões de higiene? Ela consegue manter uma boa alimentação, né, para proteger ali a sua imunidade? Então, a gente não pode mais pensar nessa questão da saúde só como uma questão pontual. Precisamos levar outros fatores em consideração. E a gente precisa chamar os especialistas para isso, porque nesse momento, né, todas as luzes, vamos dizer assim, estão voltadas para eles. Então, a palavra deles nesse momento tem uma força muito grande. Então, os cuidados, eles não finalizam para que uma pessoa permaneça com a sua saúde ali no hospital, se chega numa situação de emergência, né? Isso precisa ser dada uma continuidade. E esse caminho transdisciplinar só é possível porque a gente conhece um pouco os outros caminhos, que é o disciplinar, o interdisciplinar e o multidisciplinar. Porque esses outros caminhos que a gente conhece, em alguns momentos, eles têm imprecisão, ou a gente se depara com uma fronteira que a gente não consegue avançar. Então, é por isso que é tão importante a gente dialogar aí com novos modos. Bom, e acredito que chegou uma parte bastante esperada por vocês, né? Pensando em todo esse cenário humano, né, aí que nós conversamos, o que a matemática tem a ver com isso? A matemática, vocês sabem, é minha ciência do coração, e a matemática, ela pode dar uma contribuição enorme nesse momento. Por quê? Porque os cálculos, eles permitem antecipar a evolução da pandemia, desse novo coronavírus, e estimar quando a gente pode adotar essas medidas de contenção. Então, uma das coisas, né, que eu vejo que ficou, assim, bastante em evidência na mídia, são os modelos matemáticos. Então, antes, né, com o pessoal do ensino médio, né, que eu tenho essa conversa mais específica, eu falava com eles, né, falei, olha, a mídia, né, não fala da matemática, né, não traz casos, reportagens, em relação à saúde a gente até via, a biologia também, pelos documentários e tal, mas a matemática era bem difícil. E hoje é muito raro você assistir um jornal, né, uma edição de jornal que seja, que não fale a respeito, né, de alguma coisa relacionada com matemática. Então, virou assim, aquela ciência, né, que é como se fosse, né, aí com todos os aspas, tá? É como se fosse oráculo, né? Então, a matemática, ela tem essa predição, ela consegue dizer o que pode acontecer. Mas, por outro lado, o que nós temos? A gente só vai conseguir chegar nessas medidas e reverter essa situação ou parar essa situação se a gente acreditar que a matemática está nos dizendo, né, vai um aspas aí de novo, está nos dizendo verdades, né, verdades no sentido de informações que a gente possa confiar. Por quê? Nós sabemos que tem pessoas, né, que desacreditam do conhecimento científico, colocam o conhecimento científico em descrédito. E nós temos, né, uma legião agora de matemáticos, né, de comunidades que trabalham com esses modelos, falando dessa importância para a população leiga, né, para a população que
muitas vezes não teve oportunidade de entender qual que é a importância e o valor do conhecimento matemático para a construção, né, da sociedade. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns destaques jornalísticos, né, que a matemática vem aí com uma primeira expressão. Não vou ler aqui as referências, tá? Depois tudo isso vai ser encaminhado para vocês, só o título. Então, matemática prevê cenários para a Covid-19 e muda rumo de governos, né? Isso aqui é baseado bastante naqueles estudos, né, do Reino Unido, né, da equipe do college, que colocou o Reino Unido em um outro patamar, né, para poder prevenir ali a sua população, dado que o que evidenciavam, né, os modelos matemáticos. Aí tem toda a riqueza o quê? Da biomatemática, porque é uma matemática voltada para a vida, uma matemática que a gente pensa, né, que vai contribuir para a preservação, para a manutenção de vidas. Então, a partir do momento que eu tenho um modelo matemático, ele me trouxe uma descrição, e eu entendo, né, racionalmente, olha, se eu tomar essa medida, eu consigo frear isso que o modelo está dizendo, olha, tem parte da solução que nós podemos aí abraçar, né, e lutar muito para que ela aconteça. Uma outra notícia aqui, né, projeções matemáticas reforçam a importância de isolamento social no combate ao coronavírus. Pessoal, essa reportagem, ela foi muito interessante, porque esse portal, né, Saúde Business, ele entrevistou a professora, né, doutora Maria Beatriz Ferreira Leite, que é da Faculdade de Matemática da PUC de Campinas. E eu achei sensacional o que essa professora disse, e daí eu trouxe isso para compartilhar com vocês. Primeiro, que ela elenca, né, alguns fatores relacionados à pandemia. E todos esses fatores que ela elenca está relacionado o quê? A dados quantitativos, ou seja, é ali que os modelos matemáticos, né, vamos dizer assim, nadam de braçada, que é a taxa de contágio, a duração do período de incubação e a duração do período infeccioso. Mas o que me deixou mais, assim, feliz no sentido científico, porque não tem como a gente ficar feliz numa situação dessa, né? Mas na questão da consciência que essa professora manifestou, né? E que esse órgão aí de imprensa vinculou. O que essa professora fala, a gente encontra a relação direta com as discussões do professor Paul, o pesquisador francês. E também a gente encontra aquelas relações ali, né, dos modelos de saúde, da saúde negativa. Então, vejam só, além de todos esses índices, o que a gente precisa prestar atenção? Nas condições ambientais, sociais, culturais e econômicas, porque tudo isso faz o quê? Diferença na proliferação dessas doenças, né? E dessa forma, elas podem se comportar de maneiras variadas em diferentes locais. Ontem, né, eu vi aqui a reportagem local e entendi que a gente já tem mutação aí do coronavírus. E isso é em decorrência do quê? Das condições ambientais. Foi muito legal a pessoa, né, que estava falando, acho que é um médico, né, infectologista, e ele falou muito da questão dessas leis evolutivas, né, que vocês estudam aí na biologia. Então, eu entendo que essa professora de matemática, o que ela acabou de fazer aí, gente? É uma relação transdisciplinar. Então, não é um olhar só ali fechado para o modelo matemático, mas é olhar em volta, na sociedade, quais são os outros fatores que mexem, né? Que faz com que esse caldeirão aí, vamos dizer assim, ele ferva mais rápido. Uma outra aqui, a matemática para conter o avanço explosivo do novo coronavírus. Então, como que esses modelos, né, eles fazem, eles mostram, né, esses picos e o que a gente poderia se antecipar.
Federal aí do Rio de Janeiro, né, anunciando que está desenvolvendo um modelo matemático para avaliar o comportamento da pandemia no Rio. Olha que interessante, está observando uma localidade específica. Será que o tipo de propagação, né, do coronavírus no Rio é a mesma, por exemplo, aqui em Londrina, né? A gente dá para imaginar algumas coisas, o quanto de circulação, aeroportos, etc., que tem no Rio de Janeiro, e que a gente em Londrina só tem um aeroporto. Então, é bem importante que a gente tenha esses olhares específicos também. Então, ao mesmo tempo que a gente transcende, que a gente percebe que tem várias relações científicas, né, são várias áreas do conhecimento que eu tenho que chamar para poder resolver o problema, eu também preciso lembrar da questão disciplinar, da questão interdisciplinar, que é olhar o quê? Para aquele quadradinho, né? Para aquela situação em específico. Então, aqui, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa definição, vamos dizer assim, né? Ou nesse fundamento que o professor Paul coloca. E quando eu li isso daqui, logo nas primeiras páginas dos artigos, eu vi todos vocês ali à minha frente, porque isso mexe completamente com a formação de vocês. Isso está, como que a gente pode dizer, é inerente, é intrínseco. Então, essa nova complexidade, ela pede para tecer os laços entre o quê? Genética, né, que vocês estudam, as questões biológicas, a questão psicológica e a sociedade. Mas também, para a gente lembrar que o ser humano é global, nós precisamos levar em consideração a parte espiritual e sagrada. Porque muitas vezes, né, a pessoa, numa situação de desespero, o único pilar que sustenta, né, é a fé que vem ali daquele íntimo dela. Então, é importante que a gente leve isso também em consideração e que a gente não destrua, né, ou a gente não duvide dessa fé da pessoa, porque aquilo ali, para ela, é o termo de esperança, né, é como ela tem um olhar para ver para frente. Então, quando a gente lida com ciência, além, então, dessas questões exteriores que emergem, né, naturalmente no nosso trabalho, é legal a gente estar lembrando dessa parte oculta também, e que muitas vezes, né, não é discutida. Bom, então, nesse sentido, né, caminhando com essa pergunta, o que a matemática tem a ver com isso, eu fui buscar, né, lá no INPA, informações que seriam, assim, interessantes para a gente compartilhar com um público de biologia, bastante específica, um pouquinho a respeito da história da epidemiologia matemática. Então, essa disciplina, ela foi inaugurada, né, vai um aspas aí nesse inaugurada, porque ninguém quer inaugurar uma coisa desse tipo, logo após a pandemia da gripe espanhola, que aconteceu ali, né, na segunda década, mais ou menos, ali do século XX, que infectou 1/4 da população mundial, né, e matou, assim, dezenas de milhões de pessoas. Então, num cenário catastrófico desse, o que aconteceu? A ciência, ela se levantou, né, e ela foi buscar respostas. E o que a gente consegue perceber? A presença das relações transdisciplinares. Então, essas relações transdisciplinares, elas sempre aconteceram na história da ciência, mas muitas vezes nós não temos esse olhar, né, ou essa reflexão para pensar dessa forma. Então, é muito interessante, né, o modo com que os matemáticos ali do INPA, né, colocam a questão, que a história, né, da epidemiologia, ela foi construída, e isso a gente vai pensar, né, em história da ciência, isso, a partir da contribuição de inúmeros pesquisadores, de várias áreas, né, que cada um deram ali a sua parcela de colaboração, e foi acumulando conhecimento. E esse conhecimento acumulado, ele foi ganhando corpo, e ele foi sistematizado por 2 pesquisadores escoceses, Anderson
Mick Kendrick, não sei se é exatamente assim que pronuncia, e William Kermack. Talvez os biólogos aí de plantão depois me corrijam na questão da pronúncia. E por que eu trago isso para vocês? Para que a gente entenda qual esse tal desse modelo matemático que tanto se fala, que é apresentado nessas notícias dos jornais todos os dias, né? E que parece que essa matemática está meio longe, parece que escorrega na mão, né? Pelos dedos, eu sei que é matemática, mas eu não entendo bem como que isso acontece. Então, essa teoria do Kermack e Mick ela é simples, se a gente for pensar, né? Mas de uma sofisticação surpreendente. Então, qual é o ponto de partida? Nós vamos pegar, então, suponha, né, uma população qualquer, e pense nessa população dividida em 3 grupos. Lembrando aqui que esse modelo que eu estou comentando com vocês nesse momento é um modelo que a gente chama básico, tá? Existem outras versões desse modelo que levam em consideração um 4º grupo, né, da população, que é o grupo das pessoas que foram a óbito. Para essa nossa primeira conversa, eu compreendi que esse primeiro modelo para a gente seria suficiente para que a gente compreenda aí melhor essas notícias que são vinculadas. Então, dentro desse grupo, desse modelo básico, nós temos as pessoas suscetíveis, que são as pessoas, né, que não pegaram a doença e pode se infectar, então, qualquer um de nós. Então, eu estimo, né, e eu desejo que nenhum de nós estejamos infectados com o coronavírus, né, porque a gente pode ter a questão assintomática, e a matemática vai falar disso daqui a pouquinho, já vou apresentar isso para vocês. O grupo dos infectados, né, que são as pessoas que se encontram doentes, apresentam sintomas e tal, etc., e nós temos o grupo das pessoas recuperadas, que elas já se curaram e elas têm uma certa imunidade, né? Pelo menos temporária, se não for, né, para a vida toda. Bom, e aí, como que essa teoria, ela se comporta, né? Como que a gente faz essa previsão? Olha só, eu tentei, gente, o máximo diminuir a explicação desse texto, porque eu sei que não é uma coisa assim para a gente falar, né, como um oi. Então, eu tentei colocar aí alguns destaques para chamar a nossa atenção. Então, pensa lá no nosso grupo, né? Os suscetíveis, os infectados e os recuperados. Como que acontece esse comportamento? O número de infectados, ele aumenta. E o número de suscetíveis diminui. Por que que isso acontece? À medida que ocorrem as interações entre as pessoas do grupo dos infectados e das pessoas do grupo suscetível, porque essa interação, ela leva a que as pessoas suscetíveis se tornem infectadas. Então, quanto mais gente infectada eu tenho, menos pessoas suscetíveis a desenvolver a doença, consequentemente, eu vou ter. Então, vocês observam que isso é o quê? É o que a gente chama em matemática de uma relação inversa. Então, eu aumento o número de infectados e eu diminuo o número de suscetíveis. Depois, num segundo momento, o que vai acontecer? O número de interações entre os indivíduos, né, do grupo dos infectados e os indivíduos do grupo dos suscetíveis é proporcional ao número de suscetíveis vezes o número de infectados. Como assim? Então, a bem da verdade é que essa interação, ela é explicada por uma relação matemática muito básica, gente, que é a multiplicação. A velocidade da diminuição, né, do número de suscetíveis é proporcional a esse produto, que é o quê? Os suscetíveis multiplicados pelos infectados. E isso vai gerar o quê? Algumas taxas. Essas taxas geram diferenças. É o que em matemática nós chamamos de equações diferenciais. Essas equações diferenciais, elas são estudadas, né, só em curso superior, e normalmente pelo menos da metade do curso para frente, né, é um conhecimento mais especializado. No entanto, nós temos muitos outros recursos hoje que a gente não depende de ficar fazendo essas contas na mão,
e também não depende, né, de um número ali de pessoas, né, que só aquele grupo ali vai saber fazer. Os programas, né, computacionais dão conta disso, né? Os programadores conseguem inserir essas equações para poder prever essas situações. E o número de infectados, por sua vez, ao mesmo tempo em que sofre um acréscimo, quanto mais suscetíveis se infectam, mas o que acontece também, gente? Um decréscimo. Porque quem está infectado é passível de recuperação. Então, de novo, observe o padrão novamente. É uma relação inversa. Então, eu posso aumentar infectado em um momento, mas em outro, eu posso ter, então, esse acréscimo, né, em relação aos suscetíveis que foram infectados e tal, mas, de outro modo, eu vou ter essa diminuição, porque o infectado, ele vai ser curado, ou a gente deseja muito que ele seja curado. Né? Assim se prevê o modelo, a parte da cura também. Então, a velocidade de crescimento do número de infectados, em que ela consiste? É na soma desses dois termos, né? São constantes proporcionais que a gente fala, que está relacionado ao produto, né? Das pessoas suscetíveis com as pessoas infectadas, e um outro grupo, né? Significando que, de cada momento, uma proporção dos infectados que vão se curar. Então, o que a gente pode concluir? Que as equações, elas traduzem essa explicação e elas permitem, né, calcular como varia ao longo do tempo o número de indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados em uma epidemia. E a gente lembrar que, atualmente, isso é o trivial, né? A questão é trivial pelos programas de computadores. Agora, eu quero que vocês imaginam esse cenário lá do início do século XX. Imagina a dificuldade, né, para esses cientistas de poder prever esses modelos sem nenhuma dessas tecnologias que a gente tem hoje. Veja o quanto que essas pessoas, né, elas foram muito comprometidas com a questão do conhecimento e também se doaram muito, porque a partir dessa dinâmica, né, dessa sistematização do conhecimento, o quanto que isso foi bom para uma série de pessoas, né? Não é uma série de pessoas, é simplesmente, né, a teoria dá conta de atender a população do planeta, né? Então, aonde que a gente precisar utilizar um modelo, ele é aplicável. E o resultado, então, é capaz de descrever com precisão vários tipos de epidemia que acontecem no mundo real. Agora, olha que interessante. Como que a construção dos modelos matemáticos da epidemia da Covid-19? Gente, isso daqui é um dado muito legal para vocês que são biólogos, né? Explicar isso para as pessoas, ter essa articulação do conhecimento. Então, além ali daqueles 3 grupos, né, vamos dizer assim, que eram os grupos fundamentais da teoria do início do século XX, ali, do Fermat e o McKendrick, oh meu Deus, a gente vai incluir mais 2 grupos, os infectados assintomáticos, que até então, né, a gente não via falar desse termo, né, a gente sabe que existe. Então, por exemplo, quando o mundo, né, se deparou aí com a AIDS, né, que começou a entender a questão do HIV, então, uma pessoa, ela não tem, né, um registro, né, se a gente olhar para ela, se ela tem o vírus ou não. Então, é uma pessoa que está infectada, mas ela está assintomática. Particularmente, talvez pode ser da minha ignorância dos meus conhecimentos biológicos, né? Mas esse termo, né, infectados assintomáticos, ele veio para mim, sabe, agora, com todo esse cenário caótico que a gente está vivendo. E, além desse grupo, que é os infectados assintomáticos, nós também temos o quê? O grupo dos expostos. Então, os assintomáticos são as pessoas infectadas que não irão desenvolver os sintomas, e os expostos, as pessoas que se infectaram, mas ainda se encontram no período de incubação da doença.
antes da manifestação de sintomas. Então, essa quarentena que a gente fala, né, em relação ao coronavírus, ela é aí, não é 40, né, é 14 dias, na questão da evolução do vírus. Então, olha quantos fatores diferentes que são considerados e são incorporados dentro dessa teoria, né? Que inicialmente foi previsto o quê? 3 grupos, né, populacionais. E essa base, então, desses 5 grupos, né, de populacionais, vamos dizer assim, em relação ao Covid-19, é a base de projeção de todos os modelos matemáticos que vêm sendo utilizados para estudar a evolução da epidemia. Então, se vocês me perguntarem assim, bom, e como que a gente faz isso, né? Primeiro, existem esses modelos matemáticos, então são fórmulas, né? Elas são grandes, às vezes elas assustam, quem não está muito acostumado com essa linguagem, mas a gente precisa o quê? Coletar dados. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, né? Quanto mais sistematizada a gente tiver essa coleta, melhor informação, né? Ou seja, informação de qualidade a gente insere no modelo matemático para que a gente tenha a predição, né, de cenários futuros. Então, aqui já estamos, então, caminhando para o final. Esses modelos, eles oferecem o quê? A previsibilidade matemática. Então, esse gráfico é aquele tão falado, né, que a gente precisa colaborar para achatar a curva. Então, nós em nossas casas, né, fazendo a quarentena, a gente não está com as nossas atividades presenciais aí no IFE, então a gente está colaborando para que essa curva, ela achate. A gente precisa que essa curva fique aí nessa corzinha laranja. Então, é isso que o modelo matemático descreve. Olha o poder do modelo matemático, né? Quando eu brinquei com vocês lá, né, que a matemática está funcionando aí como um oráculo, ela é capaz de iluminar, né, num termo assim, o que virá pela frente. Porque se a gente tiver um número muito concentrado de pessoas doentes, né, num período curto de tempo, o que vai acontecer? A gente sobrecarrega o sistema de saúde. Então, muitas pessoas doentes, né, elas podem ser privadas de ter o atendimento, pela questão, né, da oferta e da procura, se a gente fosse utilizar aí um termo da questão administrativa, econômica. Então, quando a gente olha para esse gráfico, ele ilustra os cenários futuros, e ele dá para a gente, né, essa dinâmica, vamos dizer assim, concreta, porque imagina, quanto que essas coisas são espalhadas, né? Como que eu vou enxergar as pessoas que estão infectadas, né? Aquelas que já estão, assim, desenvolvendo sintomas e já estão bastante ali convalescentes, de outras. Como que eu olho para tudo isso e eu tenho um impacto, né? Por isso que é importante a gente ter essa leitura científica. Quando a gente olhar para um gráfico desse, a gente acreditar nessa informação que está aí. Mas esse acreditar é um acreditar científico, tá? Baseado em informação de qualidade, em ética no levantamento dessas informações, em comprometimento, né, com a transparência da informação e de você levar isso, né, da maneira mais clara possível para o maior número de pessoas. Então, nesse sentido, né, esses modelos, eles permitem a gente comparar as situações, se caso a gente não fizer nada, e se caso a gente tomar, né, as medidas aí restritivas ou de contenção, né, cada local tem aí a sua ação. E, para finalizar, o que a biomatemática tem a ver com isso? Pessoal, eu fiquei pensando como que eu fecharia essa fala. E depois de tudo isso que nós escutamos, né, eu escolhi esse trecho da entrevista, né, do ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que ele deu ao Fantástico em 12 de abril de 2020, né? Aqui, eu não quero, de novo, né, polemizar, termos políticos, nada disso. Aqui, a minha intenção
é fazer um contexto de todas essas informações que nós ouvimos aí durante esse tempo. Quando o ministro, né, até então, dia 12 ele ainda era ministro, ele dizia, né, que os modelos matemáticos era como se fosse, são como se fossem os guias. Se a gente não consegue fazer teste em massa, o que vai nos dizer dessa situação? São os modelos matemáticos. Então, quando o repórter, né, confrontou ele, né, dizendo assim, olha, então não tem como a população fazer, né, os testes e tal, isso não está disponível por uma capacidade de mercado, enfim, etc. E daí o repórter, né, foi bem enfático. Então, ministro, a gente está no escuro. E daí, né, a resposta dele foi muito rápida, né? E ele disse assim, no escuro não, a gente não está no escuro, porque mesmo com essa testagem, a gente tem os modelos matemáticos. E esses modelos, né, vou caminhar ali para o finalzinho, eles são muito bons e eles nos dão muita informação. Então, é a articulação, né, dos conhecimentos da matemática, da biologia, dentro dos cenários sociais, culturais e naturais que nós estamos, então, imersos, né, em grandes relações transdisciplinares, é nesse cenário científico que a gente vai conseguir buscar respostas para uma situação tão complexa. E eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma e agradeço imensamente a atenção. Então, fica aberto aí para participação e comentário. Já vou adiantando que perdi completamente a noção da hora, tá? Porque estou sem relógio. Daniel, então, tá com você. Obrigado, gente. Valeu, Kátia. Eu acho que você não deve estar ouvindo os aplausos de casa, mas acho que com certeza está todo mundo aplaudindo, viu? Imagina. Kátia, obrigado pela tua fala, parabéns pela tua fala, né? A gente nota que além da qualidade técnica, na verdade da excelência técnica na tua fala, a gente consegue notar a excelência que transcende a parte científica, né? A excelência humana na tua fala, né? Então, parabéns pela tua fala. Eu acho que a gente começou assim, esse projeto com chave de ouro com a tua palestra. Muito obrigado. Se pudesse destacar aqui alguns aspectos que você comentou, né, a importância do que a gente chama de os modelos, né? Então, na modelagem matemática, a gente sempre busca pelo aquilo que seriam os modelos ideais, né? Então, isso nos mostra, né? Você até mostrou ali o modelo dominante, o modelo almejado, e aquilo que seria o modelo ideal, né? A gente vê isso claramente agora nessa pandemia, né? A gente tem aquilo que domina pelas políticas públicas, a gente tem aquilo que a gente almeja, né? Em virtude do que a saúde precisa, do que a economia precisa, do que as pessoas precisam, né? E quando a gente fala de saúde, nos vários pontos que a saúde a gente pode pensar, né? Não só a epidemia em si, mas também a saúde mental das pessoas que precisam ficar trancadas em casa, né? E o modelo ideal, então isso me lembrou muito a filosofia platônica, né? Sem essa modelagem, quando a gente consegue achar o ideal, a gente não consegue ter parâmetro nenhum, né? Então, sem o ideal, a gente não poderia chegar a nada. É isso que a modelagem matemática nos revela, né? E essa modelagem da matemática, da ciência, nos traz para a luz, né? Foi a tua fala final, nos afasta do obscurantismo, né? E é isso que a ciência nos traz, é isso que ela nos leva a confiar no mundo melhor. Então, eu queria só destacar alguns pontos aqui para a gente poder começar, né? Fazer algumas perguntas, tá? Então, vou abrir agora para os alunos. Quem quiser falar, pode escrever sua pergunta lá no chat, ou pode falar, ó, quero falar. Daí abre seu microfone e fala para todo mundo ouvir, beleza? Parabéns de novo, Kátia, e a gente fica aberto agora para as perguntas. Os professores também que estão na sala, obviamente, né, estão convidadíssimos e intimidados não, né, intimados a fazerem perguntas.
Gente, agradeço muito, viu? Agradeço muito, Daniel, aí as suas palavras, e muito obrigada aí pela oportunidade de colaborar com o curso. Eu que agradeço. Alguém tem pergunta, pessoal? Alguém comentário? Não precisa ser pergunta, pode ser comentário. Vamos lá, Paulo. A palavra é sua. Eu não posso deixar de falar, né? Estão me ouvindo? Boa noite, Kátia, parabéns. Legal a tua apresentação. Gosto muito desse assunto. Só fazer um destaque, inclusive, para a moçada, né, se dar conta dessas questões, né? Uma parte que a professora Kátia falou, chamou a atenção ali, ela inclusive falou da epidemiologia matemática, né? E depois ela falou das modelagens matemáticas. No campo da epidemiologia, é bom lembrar aos alunos, né, aos nossos estudantes, que epidemiologia nada mais é do que a ecologia. É uma ecologia diferente, que ela é voltada para o estudo das doenças, das relações das doenças com os seres humanos, né? Então, a gente tem aí sempre, dentro da epidemiologia, para estudar as doenças, a gente tem uma doença, um agente transmissor, nós, seres humanos, né? E um terceiro elemento que seria o ambiente. Então, nada mais é do que ecologia, só que voltada principalmente para o campo da saúde. E aí, eu volto, né, para a ecologia que a gente conhece, a gente chama atenção disso para vocês o tempo todo, justamente que a ecologia, a gente fala isso, eu, a Fernanda, a gente fala isso, a ecologia, gente, dentro da biologia, é aquela parte mais mais matemática que existe da ecologia. A ecologia é pura matemática, dentro da biologia, desculpa. A ecologia é pura matemática. Então, você tem compreensão de maneira muito objetiva da ecologia, justamente porque a matemática dá todo o suporte para que a gente possa entender. E a outra parte que você falou é do campo das modelagens, né? Eu não entendo muito de modelagem, mas ela também, ou principalmente agora, nesses modelos matemáticos, vão evidenciar, né, agora principalmente com essas questões epidemiológicas que estão sendo discutidas, esses modelos matemáticos fazem as predições, como a professora Kátia falou. Então, é muito legal de ver isso, né? Ela evidencia bem essa questão interdisciplinar que a professora Kátia falou para vocês, né? E do ponto de vista da ecologia, né, e da biologia, é bem legal a gente ter essa compreensão, né? Um aspecto, assim, só uma curiosidade que a Kátia comentou, daqueles autores ali eu não conhecia, né, que inauguraram o trabalho epidemiológico matemático, né? Mas, só para chamar atenção, mas quem teria sido considerado o pai da epidemiologia, na verdade, é um médico inglês chamado Jon Snow, não é o do Game of Thrones, tá? Mas ele criou a epidemiologia em 1854, né, num surto, logicamente, num surto de... O que foi, gente? Eu não lembro agora, mas... num surto, enfim, de uma doença que estava cometendo toda a Londres na época, né? Enfim, e aí, só aí, que agora você contou para nós, né, quem que criou a epidemiologia matemática. Muito legal, Kátia. Parabéns. Assim, é bem interessante que essa parte, né, da história da ciência não coloca... Foi muito legal, Paulo, esse ponto que você chamou a atenção, né, de quem é considerado o pai da epidemiologia, que lá eles não colocam como o pai, né, mas nessa questão simbólica, mas sim como aqueles primeiros pesquisadores que conseguiram, né, reunir, articular esse conhecimento e, vamos dizer assim, né, concretizar na forma de um modelo matemático,
que mesmo que para a época foi rudimentar, mas olha como que a gente avançou com esse modelo, né? A ponto da gente incorporar tantos novos fatores, né, atualmente. Perfeito, Paulo. Obrigado pela participação. Brilhantes palavras também. Só para. Eu dei um Google aqui enquanto o Paulo falava, o surto de. Que ele se refere ao John Snow, né? Como pai da epidemiologia, foi um surto de cólera ocorrido em Londres. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer comentar? Vamos lá, galera. Não precisam ficar tímidos, sintam-se em casa. O pessoal gosta mais de comentar pelo chat, né, Daniel? Estou olhando aqui. Isso aí, pode escrever perguntas lá, pessoal. Vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade. Pensa e lembra que a gente está no IF, entendeu? Só estamos nos comunicando de uma maneira diferente. Isso mesmo, galera. A Gilead colocou uma pergunta, vou ler, tá? Quanto à mutação do vírus, li algo sobre a ocorrência apenas em corpos com comorbidades, ou seja, pessoas que já estão frágeis em decorrência de outras doenças. Realmente isso ocorre nesses casos? Eu não me sinto à vontade para responder essa pergunta, né? Não sou bióloga, mas das notícias que eu ouvi, e que foram infectologistas, né, que a respeito disso, não mencionou essa questão, se era uma pessoa já com fragilidade ou não. Olha, se eu puder fazer aqui do ponto de vista biológico, né, e evolutivo também, não li Gilead e demais essa reportagem ou esse artigo, né, sobre essas mutações, mas o que eu li até agora, e algumas notícias que eu vi, alguns especialistas também em coronavírus falando sobre ele, que ele é um vírus com uma capacidade de mutação relativamente alta, né? Por exemplo, muito mais baixo que da AIDS, mas é que da AIDS é algo bem fora do comum, né? O vírus da AIDS. Mas, por exemplo, mais alta do que o H1N1, do que o H1N1, né? O que dificultaria também a produção de uma vacina. Dificultaria no sentido, deixaria talvez mais o tempo para fazer a vacina um tempo maior, né? Mas é o seguinte, qualquer vírus, na verdade, qualquer ser vivo que você produza vai passar por mutação, né? Vai sofrer mutação em seu material genético. Eu não sei se aí, na forma como o conceito de mutação foi abordado pela referência onde você leu, tenha sido o conceito adequado, né? Talvez seja, não é bem uma mutação, mas a seleção de cepas mais existentes, ou cepas diferentes, né? Por exemplo, né? Teve um outro artigo que eu estava, eu na verdade não li, não posso dizer que que eu li o artigo. Na verdade, eu li só o resumo e não me aprofundei na leitura dele, mas ele mostra, por exemplo, diversas cepas de vírus em vários países, né, do mundo. Ou seja, claro que produzidos por mutação. Então, é como se fosse várias linhagens diferentes de vírus já aparecendo, produzidos por mutação, o que aumenta a variabilidade desse vírus, né? Aumenta a variação genética desse vírus, né? Então, por exemplo, nesse artigo comenta um ponto interessante que hoje a maior variação, o maior número de linhagens diferentes é nos Estados Unidos. E o que faz com que os Estados Unidos hoje seja o epicentro da doença. Ou seja, surgiu uma cepa desse vírus, né, uma linhagem desse vírus lá na China, em Wuhan,
e ele já se modificou em várias partes do mundo, e você tem linhagens relativamente diferentes em várias partes do mundo. Então, os Estados Unidos hoje está emitindo linhagens diferentes para o mundo, né? O que pode ser isso explica a reinfecção. Já tem alguns casos descritos de pessoas que pegaram mais de uma vez, né? Isso é, obviamente, só tem uma explicação, que é o vírus ter já se modificado. Mas mutação ele sempre vai ter, isso é inevitável. O que a gente tem que pensar é na taxa de mutação. Então, alguns vírus têm uma taxa maior, né? Ou seja, sofrem mais mutações em menos tempo, e outros vírus têm taxa menor, sofrem menos mutação, né, em um determinado período de tempo. Não sei se eu consegui, Gilead, responder a tua pergunta, tá? Se não ficou claro, acho que não respondi a tua pergunta, mas comentando brevemente o que eu poderia comentar agora, tá? Se o Gilead conseguiu compreender ou não ficou satisfeito, comenta de novo aí, Gilead, quem puder comentar também, fica à vontade. E se o Paulo ou a Lu também quiserem comentar alguma coisa, acrescentar algo, do ponto de vista biológico. Não, Dani, não sei se meu pensamento está correto. Ele está perguntando assim, ó, quanto à mutação do vírus, li algo sobre a ocorrência apenas em corpos com comorbidade. Para mim, assim, não faz muito sentido biologicamente pensar que uma mutação vai acontecer só quando vai ter um hospedeiro fragilizado, entendeu? Pense em vocês, né? A gente fala muito, Dani fala muito, o Bruno fala muito sobre mutação com vocês, né? Pensa o organismo, você, né? Você sofre mutações a todo tempo, né? O que não faz muito sentido é pensar que um organismo que está com algum tipo de fragilidade vai dar mais vantagem para para algum tipo de mutação. Não sei se faz sentido isso. O que tu acha, Dani? Assim, a mutação ela acontece independente das condições ambientais, entendendo o ambiente como o corpo da pessoa, o organismo, né? A mutação vai ter. O que acontece é, para as mutações se fixarem ou não, ter um fator seletivo, né? Então, eu não sei se o que o Gilead está perguntando ou entendeu no que ele leu, é que a comorbidade ela exerce um fator seletivo para algumas mutações, né? Também não sei qual mecanismo que seria isso, não parece também fazer muito sentido, como o Paulo falou, né? O que acontece é que assim, a mutação vai acontecer independente de ter comorbidade ou não. O que acontece é a seleção, né? Sim, aí o que a Vanilla está comentando, sim, é isso mesmo. É por isso também que o vírus da gripe, o vírus da AIDS são vírus que sofrem tantas mutações num determinado período de tempo, né? Porque são vírus de RNA. Então a probabilidade de fixarem-se mutações, né? Ou delas serem mais significativas é bem maior também, isso. Mas é mais ou menos, mas é isso aí, né? O que o Paulo comentou está perfeito. Mais alguém, pessoal? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Beleza, Gilhard, perfeito. E não sei se o que a gente comentou atinge o que você estava pensando, é mais ou menos o que você queria saber. Se não for, pergunte de novo, tá? Na medida do possível, a gente vai tentando colocar essa discussão. Enquanto o Gilead, se ele tiver mais alguma pergunta, se ele pode. Ok, então acho que não. Eu queria fazer agora voltando para o que a Kátia expôs, né? Já que ninguém quer perguntar, eu vou perguntar. Então, voltando para o que a Kátia expôs, Kátia, eu achei bastante interessante, se quiser também comentar um pouco mais sobre isso, que até então eu não tinha, na verdade, eu não tinha parado para pensar o significado de todas as estatísticas falarem assim, número de casos confirmados, número de mortes e número de curados, né? Ou de pessoas curadas.
E eu não tinha parado para pensar a importância de divulgar esse dado de pessoas curadas, né? E na modelagem você explica claramente onde esse dado vai ser usado, como ele entra como parâmetro, né, para fazer a modelagem. Perfeito, Daniel. É por isso que é tão importante que essas informações tenham assim bastante qualidade para ser inserida e para que o modelo consiga fazer a predição da questão do cenário atual o mais real possível. À medida, né, que a gente tem aí esse número de pessoas curadas, a gente também vai diminuir o número de pessoas suscetíveis, né? Porque já teve contato com o vírus, então, teoricamente, né, vamos dizer assim, essa pessoa já tem aí uma imunidade. E isso garante uma espécie de segurança, né, aí sanitária em relação à população. Então, o que eu acho muito legal, né, dos modelos matemáticos, para falar isso, mas é que dentro do pensamento matemático, a gente não procura não deixar nenhuma incógnita sem levar em consideração. Então, é pensar sobre o significado de cada índice, né? E quando a gente fala a respeito daquelas taxas, etc., isso tudo é sempre a partir do quê? Da primeira pessoa que foi infectada. Então, é a partir dela que a gente que daí vai infectar outras pessoas e a gente vai conseguir ter as métricas para poder produzir esses parâmetros. Agora, uma coisa aqui que essa pergunta sua me fez pensar é que, imagina, né, quantos casos assintomáticos que a gente tem e que essa estatística a gente não conhece. Uhum. Né? Eu vi que foi divulgado, né, a farmácia Vale Verde divulgou que vai fazer teste rápido e tal, né, e que essa informação vai ser repassada para o Ministério da Saúde, daquelas pessoas, né, que forem lá, se dispuserem a fazer o teste. Eu fico imaginando que nesse combo aí, vão ter várias pessoas assintomáticas, né, e que vão testar positivo. E onde que essa informação fica, né? Quando eu me faço essa pergunta, eu penso na questão social, porque matematicamente, ali com os parâmetros, né, com as constantes que nós temos, a gente consegue fazer essa previsão. Por quê? Tem as brincadeiras, né, no WhatsApp, que rola as figurinhas, né, diz assim, olha, a curva do vírus e coloca a curva, né, da exponenciação, da função exponencial, e diz que aquilo não é mera coincidência, né? Então, a mesma taxa que a gente olha naquele modelo ideal, a gente está conseguindo visualizar, né, aquele desenho no modelo real. Agora, uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção, né, para esse modelo exponencial que o pessoal fala, é que esse modelo, ele é discreto, né? Ele não é um modelo contínuo. Então, eu gostaria aqui que todos, né, especialmente aí os nossos alunos queridos aí e alunas queridas da biologia, lembra o seguinte, aquele gráfico que é projetado na TV é como se ele tivesse furinhos, sabe? Então, é ponto, porque não tem como eu dizer que morreu, por exemplo, uma pessoa e meia, né? Ou ela morreu, ou ela não morreu. E isso é uma preocupação que eu tenho dessa questão da linguagem científica, que quando as pessoas colocam ali no WhatsApp, por exemplo, né, aquela curva do 2 elevado a x, e coloca, por exemplo, a curva, né, do caso real acontecendo, não, gente, não é a mesma coisa, né? O 2 elevado a x, a gente está falando lá nos números reais, a gente está lidando com variáveis contínuas, né? E a questão, quando a gente fala nos casos reais, são variáveis o quê? Discretas. Eu estou contando ali 1 a 1, então é ponto a ponto. E aí, conforme a maior quantidade de dados que eu tenho ao longo do tempo, né, esses pontos, eles vão se aproximando tanto pela questão geométrica do gráfico, que dá a impressão para a gente
que isso é uma curva contínua, né? Mas ela não é. É importante a gente lembrar disso. Os números ali são naturais, né? Sim, muito bem. Pô. Importantíssima essa observação. Carlos Eduardo também está destacando aqui a importância do controle, né, das notificações e ainda o que as subnotificações poderão nos levar, né? A gente, se tivesse dados mais confiáveis, mais fidedignos até, né? A gente poderia até melhorar, né, Kátia, os modelos, né, modelagem matemática, né? Que a modelagem, ela depende dos dados reais, né? E eu digo mais, Daniel, quando a gente nega a presença da doença, né, ou a gente mascara esses números, né, não colocam eles com transparência, também não é possível a gente tomar medidas de segurança. Por exemplo, liberar a população para fazer as suas atividades, ou um setor que seria seguro as pessoas fazerem essas atividades. Então, quanto mais, essa palavra que você usou é ótima, quanto mais fidedignidade a gente tiver com esses valores, para que a gente alimente esses modelos matemáticos, mais certeza, vamos dizer assim, né, ou uma direção que nos aponte aí algumas perspectivas, a gente pode tomar as decisões mais assertivas. E quando a gente não tem isso, né, de uma maneira clara, a gente está no escuro, literalmente, né? Você não sabe ali aquela capacidade de transmissibilidade da doença. Perfeito, Kátia. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma colocação? Bom, queria, então, acho que já vamos encaminhar para encerrar, se a Kátia estiver de acordo, né? Pode ser? Então, pessoal, eu queria, de novo, agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que participou. A participação de vocês é demais importante, né? Nos honra mesmo a participação de vocês. Gostaria de solicitar também que vocês pudessem ajudar na divulgação, falem com os colegas, né? Falem que esses encontros, o que vocês acharam, né? Quem gostou, fala que como foi produtivo, né? E ajudem a divulgar, né? E não precisa ser só para, por enquanto, né? Pelo menos a gente está desenvolvendo ainda o modelo, mas se vocês puderem também divulgar para os outros colegas de fora do IF, se alguém tiver interesse em participar, também não há restrição a isso, ok? Se alguém tiver alguma sugestão também, alguma forma que a gente possa melhorar esse modelo que a gente usou hoje, tá? De forma ainda embrionária, vocês podem mandar por e-mail ou falar comigo de alguma forma, né? Se quiserem falar agora também, a gente espera. Queria pedir desculpa aí pelas falhas, ok? Eu ainda estou me habituando a ferramenta aqui, desliguei o microfone da Kátia ali no início. Acho que falei uma coisa errada para vocês também quanto às agulhinhas aí, né? Alguns não conseguiram visualizar a apresentação da Kátia lá no começo, mas a gente vai se habituando, também não sabia muito bem como usar. Aprendi hoje, para falar a verdade, apesar de já ter usado, mas tinha alguns detalhes aqui que eu não sabia, que a Lu foi me ensinando hoje. Então, toda quarta, reforçando, né? Toda quarta-feira a gente vai ter às 19 horas as palestras, certo? E nesse ínterim de hoje até a semana que vem a gente vai divulgando o tema e reforçando os convites, ok? Uma outra coisinha que eu acho que eu não falei no começo, duas outras coisinhas, né? Pode ser que a gente não use essa ferramenta ou esse mesmo link nas próximas reuniões, tá? Então fiquem atentos para isso, porque pode ser que alguns professores prefiram usar outras ferramentas, certo? Aí a gente vai divulgar também com antecedência para vocês se prepararem, beleza? Outra coisa também, né, eu fiz aqui, dei uns prints de tela, dei 3 prints de tela no começo, no meio e no final, para a gente fazer a lista de chamada, e isso vai gerar certificado, para vocês vão poder usar, por exemplo, para como atividade complementar, certo? Então a participação é bastante importante para vocês, beleza?
ver se tem algum recado importante para ser lido lá. Surgiu uma dúvida lá. As pessoas assintomáticas da Covid poderá gerar uma incógnita para a gente poder sair da quarentena, Kátia? Uma pergunta que surgiu agora. Eu estava olhando. Oi, Lucas. Obrigado pela sua pergunta. E muito boa a sua pergunta também. Qual é o nosso problema aí? É a capacidade da gente conseguir fazer testes nas pessoas. Então, quanto mais abrangente pudesse ser esses testes, mais informação a gente teria, né, de pessoas, por exemplo, que são positivas e elas não estão apresentando sintomas. Então, imagina, por exemplo, essas pessoas assintomáticas, né? Foi engraçado que hoje eu ouvi, né, a entrevista de uma secretária de algum órgão aí da educação, né? E ela disse assim que eles estão preocupados em proteger os professores, né? Tipo, nós somos velhos, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles podem estar positivo, né? Assintomáticos, ver, né? Participar da aula, transmitir isso, né? De forma involuntária aí a equipe pedagógica, e aí a gente ter uma complicação, né? A gente ter uma baixa aí de professores, como acontece aí em guerras, né? Essa risada é de nervoso, tá, gente? Porque uma situação dessa me deixa muito angustiada, né? De saber que uma pessoa não tem aquele selinho, né? De positivo ou negativo, e a gente não sabe como se comportar. Então, Lucas, para finalizar, né, a resposta, a única forma da gente conseguir isso seria por meio de testes, né? E lógico, né, esse dado gera uma nova incógnita, uma nova variável e pode ser, sim, incorporado aos modelos matemáticos. Perfeito. Galera, então, obrigado de novo, Kátia. Obrigado para quem mais participou, para quem fez as perguntas. E nos vemos na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário. Boa noite para todo mundo. Vamos procurar algumas lives para assistir agora, né? Um grande abraço para todos. Outras lives, né, para assistir. Então, viu? Daniel, muito obrigado ao colegiado, a todo mundo. Valeu, Kátia. Parabéns de novo. Obrigado. Para a apresentação, vou inserir as referências todas e encaminho o Daniel para você e daí você dispara, tá bom? Beleza. Perfeito. Valeu, Kátia. Obrigada. Tchau, gente. Uma boa noite. Até mais. Boa noite, abraço. Tchau, tchau.